Trabalhando com a lei. Princípios poderosos para uma vida abundante. Autor: Raymond Hollowell. Título original em inglês: Working with the Law. A lei da compensação. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O mundo me deve a vida. Você ouve algumas pessoas dizerem, muitas vezes com uma atitude imprudente de determinação de que eles irão receber da vida de maneira mais fácil. Muitas vezes, essa declaração é familiar para a maioria de nós quando a ouvimos. Eu não mereço isso, ou como a vida é injusta comigo, são expressões comuns de derrota e fracasso. Por que essa pessoa deveria ter mais do que eu? Eu sou tão bom quanto ele. Nós ouvimos essas frases corriqueiramente, de novo e de novo. Os primeiros ensinamentos religiosos eram que a justiça poderia ser esperada em outra vida. Os ricos e os poderosos, supostamente os perversos e dominadores, estavam fadados a receber sua punição no final, enquanto os pobres infelizes, os miseráveis, deviam ser devotados à sua religião e à sua igreja. Então, eles certamente seriam recompensados na próxima vida. A promessa do céu e tudo o que reluz tem sido realizada sobre eles como uma esperança de realização futura para compensar suas deficiências neste plano de vida. Mas tal atitude nunca é aceita do ponto de vista da verdade quando você conhece a lei. Mais cedo ou mais tarde, devemos ficar cara a cara com esta lei de compensação. E, inevitavelmente, o que é nosso virá até nós. Você tem encontrado um equilíbrio para o esforço de viver? Está satisfeito com o bem que está recebendo? Está obtendo retornos justos pelos seus esforços? Você sente que o que é seu está vindo em sua direção? A maioria das pessoas está insatisfeita. Há alguns que chegam a dizer que a vida não vale a pena ser vivida. A grande maioria declara que a injustiça é desordenada no mundo e mais especialmente em nossas próprias vidas. Que a infelicidade, a doença e a pobreza existem através de nossa vida. No estudo das leis da verdade, aprendemos a aplicá-las para que elas dissolvam todos os nossos pensamentos e condições adversas. Os erros de um menino de escola não vêm através da sábia operação da lei. Eles vêm com erro de cálculo. Esses erros continuarão enquanto ele continuar usando a lei sem correção. Esses erros continuarão até que ele mude sua maneira de usar a lei. Ele não pode mudar a lei para se adequar a seus erros, mas deve mudar seu uso da lei para sua correta aplicação. As leis da vida são tão bem-sucedidas quanto as leis da ciência. O suprimento e a possibilidade são sempre iguais e imediatos. Mas é nosso problema mudar o uso ou a aplicação da lei para criar condições melhores do que as que tivemos. O propósito dessa lição é mostrar a você que você pode usar a lei para se levantar do lugar onde você está para o lugar onde você pertence legitimamente. Seu lugar certo é onde você pode desfrutar de sucesso e abundância. Isso é natural, como a lei pretendia. Seu fracasso em perceber essas coisas é um erro de cálculo. A lei não precisa mudar. Sucesso
ou prosperidade não precisam ser feitos, sempre foram e serão. Mas você, por sua vez, deve mudar. Então seus assuntos seguirão a mudança. Onde você muda? Bem, a sede de todo movimento, o controlador de toda atividade é o seu pensamento. A chave para cada homem é o seu pensamento, disse Emerson. Por que os prisioneiros se esforçam para obter as chaves do carcereiro? Para que eles possam ganhar sua liberdade exterior, porque não há outra saída. Você também não pode se libertar de seus laços, exceto com o uso da chave. Através do uso correto de seu pensamento, a chave para uma vida bem-sucedida é o ajuste correto de seus pensamentos. Se seus pensamentos são construtivos e adequados, você não pode permanecer preso. Se você está insatisfeito e infeliz, você será inspirado por algo melhor. Se você quer prosperidade e sucesso, mas não se esforça para mudar de alguma forma, como você pode esperar que as coisas sejam diferentes? Um alcoólatra nunca se renovará até que ele pare de beber. Se algum hábito o possui ou o obceca, você não é o dono da sua vida até decidir mudar o hábito. Se você foi trazido ao mundo em meio à falta e limitação, você nunca poderá viver em prosperidade, até que você mude suas ideias sobre isso. Há muitas, mas muitas pessoas que vivem e morrem e nunca sabem nada diferente do que lhes foi transmitido. Depois de mudar sua visão, você mudará as condições. Somente quando deixamos de reconhecer uma condição, então deixaremos de atraí-la. A única maneira de deixarmos de reconhecer as coisas é mudar nossa opinião sobre elas. Você já visitou várias casas e achou todas diferentes em algum aspecto? Elas eram limpas, arrumadas, iluminadas, ordeiras, brilhantes, alegres, ou elas eram sombrias, desordenadas, empoeiradas, escuras e pouco convidativas. A casa é um reflexo da mente dominante. Sua aparência fala a mente do guardião. Se você está trabalhando para o sucesso, olhe para a casa. Se a ordem é a primeira lei, ela também deve ser sua primeira aplicação. Não, a falta de dinheiro não é desculpa para um lar desordenado. Ele pode ser limpo e arrumado, mesmo se você estiver usando caixas de armazenamento para móveis. Se você deseja um lar melhor, um ambiente mais fino, mobília mais bonita, você deve alterar sua mente exatamente onde você está para receber coisas melhores. São as pequenas coisas que contam, e as pequenas coisas fazem uma grande diferença. É inútil orar por um novo lar se você não puder cuidar do seu lar atual. Um casal operava uma loja de peixes em nosso bairro. Eles negligenciaram manter a loja arrumada. Nem sempre eram corteses em suas transações e também não eram rápidos em suas entregas. Desanimando-se das perdas frequentes, eles fecharam e venderam o restante das coisas que sobraram. Um outro casal comprou o negócio falido com as luminárias e se mudaram para lá. Arregaçaram as mangas, limparam o quarto e vestiram-no com azulejos, fazendo-o parecer atraente e próspero. Eles atraíram os negócios de uma vez, estabeleceram um nome para comida de qualidade, limpeza e cortesia. Seus negócios, apesar das condições anteriores, cresciam constantemente até que era necessário arrendar uma sala adjacente e aumentar o tamanho da loja.
Alguns anos se passaram e essas duas pessoas desfrutaram de um sucesso invejável no mesmo negócio e local onde os outros falharam. A lei ajuda quem se ajuda. A lei da compensação sempre funciona dessa maneira. Quando você executa suas tarefas com o melhor de sua capacidade, ou quando você é meticuloso em seu trabalho e o faz bem, você infalivelmente traz o melhor que existe em você. Você se torna mais capaz e eficiente. Você se torna melhor e assim mostra sua crescente superioridade. E a lei é que aquele que se torna melhor atrairá o melhor e receberá as coisas maiores para fazer. O princípio envolvido é que quando você se torna grande demais para o seu lugar presente, começará a se dedicar a algo maior. Você não pode atrair o melhor até que você se torne maior. Você deve ganhar o que merece, ou não poderá mantê-lo. De acordo com a lei de compensação, toda pessoa encontrará seu verdadeiro lugar, mesmo aquela que mente algo que não é. Como popularmente é expressado, assim como a água, ele encontrará seu verdadeiro nível. Ou, você não pode manter um homem bom. Na verdade, a única barreira para o seu progresso é a sua própria inaptidão. Em outras palavras, aquele que preenche e coopera com mais do que lhe é dado para cooperar no seu lugar atual, mais cedo ou mais tarde, o mesmo será promovido. Se não fosse por esse princípio, não poderia haver progresso, crescimento, desenvolvimento ou evolução. Se o escritório está todo cheio de papéis, revistas e pacotes, se a escrivaninha do chefe está cheia de correspondências e alguns com uma semana ou mais, a força do escritório é descuidada. O negócio reflete a mente do organizador. A organização reflete a mente de seu chefe. Onde vamos encontrar a causa de todo acontecimento? Nós vamos para a cabeça. Nós mudamos nossas ideias. E toda a organização é convertida diretamente. Mude a mente do general e você mudará a rota e o propósito de todo o exército. Culpar suas limitações, condições externas ou culpar outras pessoas não é o correto. Não é a lei. É você quem está errado. Você tem um obstáculo em sua mentalidade em algum lugar. Volte e reajuste sua mente. Suas ideias estão criando e trazendo suas condições. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus incluiu esta lei como um fator supremo em sua doutrina. Dai e lhes será dado. Não julgueis, para que não sejais julgados. Com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. E Paulo disse: o que o homem semear, isso também ceifará. A lei de que colhemos o que semeamos é matematicamente correta. Cada experiência pela qual passamos opera em última análise para o nosso bem. Se atraímos o desagradável, muitas vezes é porque alguma fase adormecida ou negligenciada de nossa natureza precisa ser despertada e desenvolvida. Além disso, aprendemos com a experiência para criar algo melhor. Portanto, o grau de contentamento e satisfação alcançado em qualquer esfera da vida que possamos habitar depende, em grande parte, de nossa capacidade de usar construtivamente as experiências da vida. Pois, em todos os casos, a lei da atração trará apenas o que pode nos servir em nosso desenvolvimento ascendente.
Para interpretar esta lei de uma forma simples, deve-se afirmar que tudo o que atraímos é necessário e preciso para o nosso bem. Essa é uma atitude correta a ser adotada, porque toda a experiência é para o nosso bem e devemos ser capazes de vê-la sob essa luz. Ao mesmo tempo em que você tem essa prática, talvez você nem sempre assegure a forma precisa dos resultados desejados, mas fortalecerá continuamente sua mente e seu caráter em harmonia, beleza e força. Porque todo esse esforço para realizar o ideal é altamente construtivo e desenvolve em você as mesmas qualidades e condições repetidamente retratadas na mente. Pensamento claro, forte e positivo ao longo das linhas ideais é um maravilhoso preventivo dos estados mentais mórbidos e do pensamento negativo, o que leva a ações mal orientadas e condições de fraqueza, infortúnio, discórdia e problemas. Ao tentar constantemente encontrar e lidar com seu lado melhor e usar o bem que pode conter para promover melhorias, você está dando toda a atenção para o ideal e cooperando com o propósito fundamental da lei. Ao trocar todos os pensamentos inferiores por pensamentos superiores, maus pensamentos por bons pensamentos, pensamentos feios por pensamentos belos, pensamentos de angústia por pensamentos agradáveis, você começará a superar todos os estados negativos e confusos de erro e discórdia. Em outras palavras, aprenda a pensar construtivamente em todas as circunstâncias, sendo para com as pessoas, coisas ou eventos. Avalie-os do ponto de vista ideal. Ao fazer isso, você gradualmente transformará toda a sua existência para melhor. Estes são os meios pelos quais você pode promover constantemente seu bem-estar e progresso. Enquanto você se treina mentalmente para buscar o bem, você se moverá para o bem. E à medida que você formar concepções cada vez maiores do bem, esses elementos começarão a encontrar expressão em suas palavras, atos, caráter, pessoa, talentos, poderes, realizações e conquistas. Isto é, todas as coisas em sua vida começarão a melhorar como resultado direto de seu pensamento aprimorado. Este processo não implica, entretanto, que você deva ignorar os erros da vida, os lugares vazios e os estados subdesenvolvidos do ser, mas que você deve pensar diretamente através e além deles, em direção ao bem ou princípio oculto que está sempre buscando uma expressão mais elevada e completa. Portanto, você deixará de condenar e criticar de maneira destrutiva. Em vez disso, as maiores possibilidades em todos os lugares, tudo o que possuímos hoje é nossa justa recompensa. Muitas vezes isso não nos faz felizes. Estamos insatisfeitos com isso, mas ainda assim continua sendo nosso. Este fato se revelaria desanimadoramente se não fosse por uma grande verdade que nos ensina a libertar-se de toda dificuldade, libertar-se de todos os vínculos, absolver-se de toda dívida. Se você quer sucesso ao viver sua vida, você deve exercer um discernimento inteligente de seus pensamentos. Se e quando você só fala de tempos difíceis, escassez de dinheiro, limitação, você está semeando esse tipo de semente. Está semeando mais tempos difíceis, mais escassez de dinheiro e mais limitações. O que você diria se um agricultor tivesse semeado sementes de abrolhos e depois
se queixasse que seu campo não tenha produzido trigo? Você diria, obviamente, que homem tolo! Ele não sabia que só poderia esperar o que ele plantou? Nunca faça uma afirmação, não importa o quão real ela pareça para você, se você não quer que ela seja reproduzida ou continuada em sua vida. Não diga que o dinheiro é escasso. A própria declaração enviará dinheiro para você. Não diga que os tempos são difíceis. Isso vai apertar as cordas da sua bolsa, tão apertado que nem mesmo Deus poderá colocar outra moeda. Não diga que você não é amado ou não está interessado na vida de outras pessoas. Se você afirmar isso, verdadeiramente você perderá o interesse e o amor deles. O suprimento espiritual do qual todas as coisas se tornam visíveis é inesgotável. Isso nunca acaba. Está com você o tempo todo. Ela se renderá de acordo com sua demanda. Esse suprimento espiritual não é afetado por sua fala ignorante ou cega de falta ou perda. Você é o único afetado. E você controla sua realização com seu pensamento. Este recurso é infalível e está disposto a dar, não importa o que seja. Se você continuar a despejar seus pensamentos de prosperidade nessa substância, isso o fará prosperar. Transforme a energia de sua mente em ideias de abundância, amor, felicidade, alegria, saúde, e elas, por sua vez, aparecerão. Se você quer um lar melhor, faça o melhor que puder. Se você quer móveis novos, roupas novas, não condene ou menospreze o que você tem, mas aproveite-os ao máximo. Se você quer uma nova posição, fique pronto para preencher essa posição ou melhorar aquela onde está. Portanto, seu fracasso em atender às suas exigências de vida não é uma falha do material, é apenas uma falha dentro de você da falta de compreensão ou da falta de aplicação. Não importa qual seja o seu problema, a lei pode resolver isso, mas você precisa ajustar seu raciocínio para trabalhar com a lei. Não espere que, em apenas alguns instantes ou algumas aplicações, você perceba uma consciência plena da abundância. Um construtor não ergue uma bela torre ou uma cúpula para uma catedral de milhões de dólares sem fundação. Ela deve primeiro ter apoio para segurar aquela flecha no ar. Ele constrói paredes e travessas para segurar cada parede, e cada parede é construída devagar e perfeitamente, pedra por pedra. Você deve perceber que, ao trabalhar e provar a lei, você o faz passo a passo, com cada passo aproximando-o de seu objetivo. Na Filadélfia, um homem se vangloriava de que era um sucesso. Subiu acima de seus concorrentes, expulsou-os da rua, alguns deles fora dos negócios. Ele fundou seu negócio na competição, mas só recentemente soube que seu negócio havia se reduzido ao local onde ele foi forçado a fechar e se mudar para uma cidade menor. A lei da compensação funciona lenta, mas seguramente. Não se pode construir sobre a substância ou a virtude que o outro criou. Você só pode construir o que você cria. A concorrência nos negócios é uma rivalidade ou disputa por duas ou mais pessoas. Temendo que não há o suficiente para todos, eles lutam uns com os outros para conseguir tudo o que podem. Não tema que seu vizinho esteja tirando mais da vida do que você. Não tente competir com ninguém ou com nada. Já foi dito que a competição é o espírito dos negócios, mas eu não acho que a competição na forma de rivalidade e conflito
de discutir, brigar e mentir uns sobre os outros e sobre os negócios um dos outros seja o espírito certo. Eu sei que não é. Em vez de chamar a concorrência de espírito empresarial, vamos chamá-lo de compensação. Compensação significa retornos iguais para o que é dado. Significa um equilíbrio dessa qualidade ou serviço que é estendido ao outro. Estou certo de que, se conduzir a sua vida, que é o seu negócio, ao longo do caminho da compensação em vez da concorrência, achará mais agradável comparar a sua qualidade e serviço com o outro. Quanto melhor o seu serviço, maior a recompensa, mais negócios você atrairá. Se você seguir esta lei, descobrirá que esta é a regra de ouro em qualquer vida ou em qualquer negócio. Você terá a certeza de ter sucesso. Não importa se há outros concorrentes que procuram negócios perto de você. Se você não está conseguindo, se você não tem uma coisa boa, olhe mais de perto para a causa. Não está fora, está em algum lugar dentro de você. Veja onde você falha em usar a lei corretamente ou onde você falha em sua consciência para pensar corretamente. Há 3 pontos comuns na vida cotidiana em que se pode cair em uma armadilha e ilusão. Primeiro de tudo, você espera algo por nada? Isso faz você se sentir bem, satisfeito, quando recebe algo sem pagar por isso? Se sim, você está violando a lei. Seus retornos serão sempre insatisfatórios, não importa onde você vá. Esteja disposto a pagar o seu caminho. Você conhece alguém que não gosta de bancar dinheiro quando vai junto com você para algum entretenimento noturno? Eles se escondem e deixam o outro sujeito pagar pelo show. Pessoas assim perdem centenas de dólares quando tentam poupar uns 50 centavos. A qualidade de pensamento que eles alimentam repele muitos dólares que eles poderiam atrair. Se você conscientemente enganar outro por $1, isso poderá lhe custar muitos dólares pelo mesmo erro. Segundo ponto, você procura por coisas que são chamadas baratas? Você é um caçador de barganha? Pensamentos baratos só podem trazer retornos baratos. Você que espera por dias de barganha sempre terá que aceitar barganhas. Mas lembre-se, não há barganhas na vida. Se você ganhou algo de forma monetária, pode ter perdido de outras formas. Você se coloca em uma vibração que abaixa seu estado atual. Isso força você abaixo do seu nível adequado, limita o seu pensamento a um estado em que você apoia a subcotação, corte, falência e desonestidade por parte do vendedor. Ele deve mentir, enganar ou ser injusto de alguma forma sobre o preço da barganha ou algum outro artigo, porque ele está no negócio para fazer um lucro justo. Assim, você se torna uma parte da violação e fica sob sua pena. Terceiro ponto, você inveja o dinheiro gasto? Você odeia pagar suas contas? Libere seu dinheiro alegremente, mesmo que seja o último dólar que você tem. Decida qual é a sua necessidade. Se for mais valioso do que o dólar em sua bolsa, passe o dólar alegremente. Desta forma, você cumprirá a lei. Muitas vezes, quando chegamos a um nível baixo, começamos a apertar as cordas na bolsa. Nós começamos a nos segurar. Isto é como fechar a torneira, limitando a oferta de entrar em você.
Lembro-me de um homem falando de uma época em que ele precisava urgentemente de $1000. Ele tinha apenas uma nota de $10 em seu bolso e estava se afogando no pensamento de que não podia pagar a conta. Durante 10 dias, ele carregou aqueles $10 com medo de gastá-lo e ficar quebrado. De repente, lhe veio à mente que ele estava depositando sua fé mais nos $10 do que na verdadeira fonte de suprimento. Ele estava fechando a torneira com uma nota de $10, e aquele pensamento cresceu tanto que se tornou uma obstrução terrível. Quando ele percebeu a verdade, sentou-se imediatamente e decidiu mandar o dinheiro para uma igreja próxima, e após o lançamento do projeto, o fornecimento começou a fluir para ele. Antes de a semana acabar, ele recebeu seus $1000, o suficiente para pagar as obrigações do mês. Ele acrescentou: desde que a oferta falhou em fluir para mim, aprendi minha lição. A lei inevitavelmente produz sua própria exatidão como regra de ação. É uma lei divina e não tolera violação. Não traz figos de abrolhos. Se o homem faz mau uso das leis da harmonia, saúde ou suprimento, a lei da compensação se torna manifesta. Somos agentes livres para escolher o método de procedimento em nossa vida. A lei é infinita e, através de suas expressões, todas as coisas são possíveis para nós. Toda vez que escolhemos um bom pensamento, fazemos um bom investimento. O que a vida te dá hoje? Saúde, felicidade e abundância? Ou doença, miséria e falta? Seja o que for, é seu. Não pertence a mais ninguém além de você. Você faz seus investimentos e você está diariamente aproveitando os lucros ou perdas. Se você está insatisfeito com o seu investimento, pode ser prudente observar o que você investiu. Só você pode olhar para dentro de si e ter certeza de que tudo o que é seu se tornará manifesto. É sua responsabilidade. Nenhuma outra pessoa pode compartilhá-lo. Tudo que é semelhante a você virá até você. Não me enfureço mais contra o tempo ou o destino, pois, veja, o que é meu, a mim virá. John Burroughs.